Agora nós vamos fazer algumas questões para fixar melhor a matéria, tá bom? Nós temos aqui uma questão do Inca, falando da Era Vargas. Então vamos pensar, tá? Na Era Vargas, que foi a era de 1930 e 1945, a assistência médica prestada no país através dos institutos de aposentadorias e pensões, IAPs, era voltada para. Então vamos lá. O IAP era voltada para, letra A toda a população brasileira. E aí? É para toda a população brasileira? Era apenas para os trabalhadores das Forças Armadas? Era a todos os trabalhadores, independente da atividade exercida? Ou era apenas aos trabalhadores que exerciam atividade remunerada de determinadas categorias? Só para gravar aqui, tá? Lembra desse mapinha mental que eu passei para vocês? Aqui a gente vê então que o IAPS foi aquele segundo programa, certo? AP, CAPS e IAPS, certo? E aí, visto isso, me conta aí, o que vocês acham? Foi para toda a população? Foi apenas para os trabalhadores das Forças Armadas? Foi para todos os trabalhadores brasileiros, independente da atividade exercida? Ou foi apenas para os trabalhadores que exerciam a atividade remunerada de determinadas categorias? E aí, qual a sua resposta? Vamos então para a resposta? Letra D, né? Só apenas para os trabalhadores que exerciam a atividade remunerada. A toda a população, nessa época não tinha nem a possibilidade de ser a toda a população. Em nenhum momento foi colocado aqui que era apenas para trabalhadores das Forças Armadas. E a todos os trabalhadores brasileiros, independente da atividade exercida, também não. Entraria ali muito parecido já a toda a população, mas a todos os trabalhadores não foi. Foi lá na frente que nós tivemos a todos os trabalhadores, não no IAPS, tá? Então, era apenas aos trabalhadores que exerciam uma atividade remunerada de determinada categoria profissional, tá? Aceitou a questão? Vamos para a próxima questão. Considerando os componentes da medicina previdenciária no Brasil, as caixas de aposentadoria e pensões, o CAPS, estão lembrando do que a gente falou do CAPS? Os institutos de aposentadoria e pensões, os IAPs, o Instituto Nacional de Previdência Nacional, INPS, e os Instituto Nacional de Assistência Médica e da Previdência Social, INAMPS, e o seu financiamento. Então, nós estamos falando agora de financiamento. Estão vendo aqui que já na questão ele já colocou a ordem certinha? CAPS, IAPS, INAMPS, INPS e INAMPS. Está na sequência certinha. E aqui ele vem perguntar sobre o financiamento. O que é correto afirmar? Todos os componentes recebiam financiamento do governo? Então, ele está dizendo nessa questão que o CAPS, o IAPS, o INPS, o INAMPS, todos eles recebiam financiamento do governo. O que você acha disso? Será que recebiam? O INPS era financiado pelos empregados e empregadores apenas. E aí, o CAPS era financiado pelos empregadores e empregados, né? Apenas. Troquei aqui uma da outra, mas tudo bem. Tanto a letra D, tanto as CAPS quanto o INPS e o INAMPS eram financiados também pelo governo. Então, aí a gente tem que começar a pensar lá no que foi falado na aula, né? Isso aqui realmente é para fixar. E vejam, é uma questão do INCA. Todos os componentes aqui, eles recebiam financiamento do governo? Vamos pensar. O CAPS, lá no início, ele recebeu o financiamento do governo? O CAPS, ele não recebeu o financiamento do governo. Então, esse aqui a gente já elimina. O INPS ou INPS, enfim, era financiado pelos empregadores e empregados apenas.
E aí, o INPS, ele era financiado tanto pelos empregados como pelos empregadores e não tinha nenhum componente do financiamento do governo? Vamos lembrar lá da sequência. Então, primeiro foi o CAPS, certo? No CAPS, a gente teve o financiamento apenas dos trabalhadores e empregados e empregadores. Aí a gente passou pelos IAPs. Os IAPs, vamos colocar aqui só para vocês lembrarem. Foi a primeira vez em que a União, né, ele entrou no modelo tripartite. Então, nós vamos pensar que a partir dos IAPs, houve sim a contribuição da União. E lembrando que ainda não poderia ser inferior aos demais valores, tá? Dos demais contribuintes. Ou seja, não poderia ser inferior nem ao dos trabalhadores, nem dos patrões, tá? Então, se no IAP já houve um financiamento do governo, no INPS também houve esse financiamento do governo. Concordam comigo? Então, vamos tirar essa questão. Só para revisar aqui, um fato importante sobre o INPS que a gente tem que saber, tá? Foi a inclusão dos trabalhadores rurais e empregadores domésticos. Não tem nessa questão, mas é importante a gente saber, tá? O CAPS eram financiados pelos empregadores e empregados apenas. E sim, é isso. Eles eram financiados apenas pelos empregadores e pelos empregados, porque foi a partir dos IAPs que começou o financiamento do governo. Tanto o CAPS, a letra D, né? Tanto o CAPS quanto o INPS, INPS e o INAMPS eram financiados também pelo governo? Essa resposta está errada, mas por que ela está errada? Porque o CAPS ele não era financiado pelo governo, como foi falado, tá bom? Aceitou a questão? Mais um pontinho aí na prova. Vamos passar, então, para uma próxima questão, tá? Essas questões, pessoal, inicial, elas são questões, infelizmente, mais decorebas mesmo. Por isso que eu coloquei na aula alguns mapinhas mentais para a gente tentar, pelo menos, entender algumas coisas. A gente consegue, através desse mapinha aqui, ó, entender o começo, onde que começou e onde que parou, onde que finalizou, né? Que nós finalizamos com o INAMPS. Então, com isso, a gente já começa a pensar em algumas coisas, só para reforçar aquela questão. O CAPS foi só empregadores e empregados que financiavam, não tinha ajuda do governo. O governo trouxe para si essa responsabilidade, mas não tinha ajuda do governo. Já nos IAPS, o IAPS, ele já tinha ajuda do governo, sim, tá? Então, o governo ele tinha que contribuir e ainda contribuir com um valor maior do que os outros. Então, aqui, o governo começa a entrar financiando. E aqui nós temos o INPS, né? A diferença entre eles, muitas vezes, é pouca mesmo, sabe? Então, por isso que eu coloquei esse mapinha, né? Isso aqui para a gente tentar gravar sobre isso. Então, houve o CAPS, depois juntou e fez os IAPs, com a participação do governo, e aí juntou, cada grupo tinha seu IAP, né? Então, tinha o grupo dos comerciários, tinha o grupo dos bancários, tinha o grupo dos ferroviários, então, a IAPs foi a junção da CAPS, e aí entra o governo, e logo após o INPS. O INPS foi decisivo porque ele trouxe as outras categorias que não estavam no IAPS. Como, por exemplo, trabalhadores domésticos, autônomos, os rurais, eles entram nessa parte de INPS. Então, nessa época do INPS, começa o crescimento da previdência, porque muita gente começou a entrar e a contribuir. E lembra que a previdência estava nas mãos do governo, então estava centralizado. O governo ele detinha, né, sobre todo esse orçamento. Então começou a promover, a construir hospitais. As pessoas que começaram lá no CAPS, que começaram no IAPS e começaram a se aposentar, elas começaram a ter essas despesas, então as despesas do INPS foram muito altas, né? O governo não conseguiu bancar o INPS,
E aí teve que ter um teto de gastos, e aí entra o INAMPS. Então, a mudança de INPS para o INAMPS, o INPS para o INAMPS, é basicamente esse teto de gastos que teve, porque o INPS ele não dava conta. Ele não dava conta realmente do sistema previdenciário da época, tá? Então, vamos voltar na questão aqui. Essa questão também é do INCA, tá? Na década de 1970, em 1970, né, lá naquela época do autoritarismo, o Instituto Nacional da Previdência Social, o INPS, ele foi dividido em um sistema organizado para os benefícios sociais e outro para a assistência médica, que se denominava SUS, em 1970. Será que já tinha o SUS? Até agora nós nem falamos do SUS, hein? E aí? Foi o IAPS? IAPS, Instituto de Aposentadoria e Pensão? Será que foi ele? Foi o CAPS, a Caixa de Aposentadoria e Pensão? Ou será que foi o INAMPS? O que você acha aí? Então, nós estamos aqui falando do Instituto Nacional de Previdência Social, o INPS, que ele foi dividido, né? Então, foi depois dele, ele foi dividido para benefícios sociais e o outro para assistência médica. E qual foi esse da assistência médica? Bom, o SUS, nessa época não tinha, certo? O IAPS, se a gente pegar naquela colinha lá que eu deixei, ele foi anterior ao INPS, então nós já cancelamos. E o CAPS, ele também foi anterior, então não é. Então nós ficamos então com INAMPS, pelo próprio nome que já diz. Qual que é a sigla do INAMPS? Hein? Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social. Então, é exatamente isso que está falando aqui. Que um ficou na Instituto Nacional de Previdência Social e outro ficou Assistência Médica Previdenciária. Mas no final ficou só o INAMPS mesmo, tá? No final das contas, o INPS ele foi extinguido e passou-se a ter apenas o INAMPS. Isso foi numa época de transição. Mas vocês precisam saber disso, tá bom? Aqui nós vamos falar de uma questão sobre a Lei Eloy Chaves. Lembra que eu falei com vocês que é uma lei que cai muito em concurso? E é fato, ela cai mesmo. A medicina previdenciária no Brasil, na data de 1923, quando o governo instituiu pela Lei Eloy Chaves. O que nós podemos afirmar disso aqui? A. As caixas de aposentadorias e pensões. B. Os institutos de aposentadoria e pensões, IAPs. C. O Instituto Nacional de Previdência Social, INPS. D. O Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Privada. Lembra desse palavrão que eu falei há pouco? O Instituto Nacional de Previdência de Assistência Médica e da Previdência Privada, o INAMPS. Ou dos Conselhos Consultivos de Administração de Saúde Previdenciária. Então, por que a Lei Eloy Chaves instituiu? Nós tivemos uma aula, né, disso aqui, eu falei isso com você sobre essa Lei Eloy Chaves, falei que era importante. O que a gente precisa saber sobre a Lei Eloy Chaves? Primeira coisa, não esqueçam disso, que isso pode cair. Ela é um marco inicial da Previdência no Brasil, tá? Então, uma coisa que a gente tem que saber sobre essa lei Eloy Chaves. E aí, como ela foi um marco inicial, vamos pensar aí. Qual foi o primeiro programa que a gente fez de aposentadoria ou de previdência? Qual foi? Foi o CAPS, o IAPS, o INPS ou o INAMPS? Qual deles? Esse aqui nem entra no caso. Então, vamos lá.
Lembra da colinha que eu falei? AP, AP, PS e PS. Então, aqui nós temos o CAPS, aqui nós temos o IAPS, aqui nós temos o INPS e aqui nós temos o INAPS. Então, a primeira foi o CAPS. Aí. Então, a primeira foi pela lei Eloy Chaves, que foi as caixas de aposentadoria e pensão, tá? A nossa aula inicial sobre história das políticas de saúde no Brasil finaliza agora, tá? Como eu disse, eu sou a professora Carla Daiane. Quem quiser me seguir lá no Instagram, tá aqui o meu Insta, tá? Pode ficar à vontade. E nós vamos continuar, então, nas próximas aulas, falando da legislação do SUS, tá? Aguardo você para as próximas aulas. Siga também a página do Quintino Pré-Concurso. Aqui tem também o WhatsApp e o nosso site, tá?